Boa noite, queridos e amados irmãos. Neste momento, convido a todos para que possam se desligar do mundo exterior, para que possam ir acalmando as suas mentes. E neste momento, visualizando a imagem do nosso Mestre Jesus, que possamos ir nos ligando ao mundo espiritual superior, que já possa estar sendo feita uma limpeza em nosso corpo físico, mental e espiritual, que possamos, nesta corrente de amor e de luz, continuarmos ligados, fortes e amparados. É com muito amor que damos por em aberto o Evangelho. Bem, meus irmãos, a lição de hoje é do capítulo 17, Sede Perfeitos, os bons espíritas. O espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, forçosamente conduz aos resultados acima mencionados, que caracterizam o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, um e outro tornando-se o mesmo. O espiritismo não cria nenhuma nova moral, facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, possibilitando uma fé sólida e esclarecida àqueles que duvidam ou que vacilam. No entanto, muitos daqueles que creem na realidade das manifestações não compreendem nem suas consequências, nem seu alcance moral, ou, se os compreendem, não os aplicam a si mesmos. A que se deve isso? A falta de precisão da doutrina? Não, pois ela não contém nem alegorias, nem figuras que pudessem dar espaço a falsas interpretações. Sua própria essência é a clareza, e é o que a faz poderosa, porque atinge diretamente a inteligência. Nada tem de misteriosa, e seus iniciados não estão de posse de nenhum segredo escondido ao vulgo. É preciso, pois, para compreendê-la, uma inteligência em comum? Não, pois vence homens de uma capacidade notória que não a compreendem, enquanto inteligências vulgares, pessoas jovens apenas saídas da adolescência, aprendem com uma admirável exatidão as nuances mais delicadas. Isso decorre do fato de que a parte de certa forma material da ciência requer apenas olhos para observar, enquanto a parte essencial pede um certo grau de sensibilidade, que se pode chamar de maturidade do senso moral, maturidade independente da idade e do grau de instrução, porque é inerente ao desenvolvimento, num sentido específico, do espírito encarnado. Em alguns, os laços da matéria ainda são muito tenazes para permitir ao espírito que se desligue das coisas da terra. O nevoeiro que os circunda tira-lhes a visão do infinito. Por isso, eles não rompem facilmente com seus gostos nem com seus hábitos, não compreendendo haver algo melhor do que aquilo que tem.
Para eles, a crença nos espíritos é um simples fato, que não modifica senão pouco ou nada de suas tendências instintivas. Em uma palavra, eles só veem um raio de luz, insuficiente para conduzi-los e dar-lhes uma aspiração poderosa, capaz de vencer suas tendências. Apegam-se mais aos fenômenos que à moral, que lhes parece banal e monótona. Pedem aos espíritos que o iniciem sem cessar em novos mistérios, sem se perguntar se já se tornaram dignos de entrar nos segredos do Criador. Estes são os espíritas imperfeitos, dos quais alguns ficam no caminho, ou afastam-se dos irmãos de crença, porque recuam ante a obrigação de reformarem a si mesmos, ou reservam suas simpatias para aqueles que partilham suas fraquezas ou suas prevenções. Todavia, a aceitação do princípio da doutrina é um primeiro passo que lhes torna o segundo mais fácil, numa outra existência. Aquele a quem é possível e com razão qualificar de verdadeiro e sincero espírita está num grau superior de adiantamento moral. Seu espírito, que domina a matéria de maneira mais completa, dá a ele uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina fazem vibrar nele as fibras que ainda estão mudas naqueles outros. Em uma palavra, ele é tocado no coração e, além disso, sua fé é inabalável. Um é como um músico que se comove com certos acordes, enquanto os outros ouvem meros sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua formação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Enquanto um se compraz em seu horizonte limitado, o verdadeiro espírita compreende algo a mais, faz esforços para desapegar-se desse limite e consegue quando tem uma vontade firme. Bem, meus irmãos, acredito que todos nós nos encontramos aqui hoje em busca de sermos bons espíritas. Essa busca, ela deve acontecer diariamente em todas as nossas ações, desde o acordar à hora de dormir. Hoje nos encontramos em um planeta de provas e expiações, no qual estamos recebendo a incrível oportunidade de nos melhorar, de aprender, de evoluir. O Espiritismo é o nosso presente, pois a oportunidade que estamos tendo de viver junto desta religião é indescritível. Todos os ensinamentos, tudo que aprendemos diariamente com o Espiritismo, não existe palavras nem explicação para a gratidão que devemos ter por hoje nos encontrarmos merecedores de conhecer esta religião. A reforma começa conosco, com o nosso eu interior, nosso espírito, nossas imperfeições. Só quando conseguirmos entender as nossas dores e nossos defeitos, seremos capazes de entender o nosso irmão, de abraçar sem julgar, de sermos amor, caridade e fé para todos que até nós chegarem. Entendemos que não existe certo ou errado, e sim
ação e reação. Por isso, meus irmãos, deixa esta reflexão. E para ti, o que é ser um bom espírita? Neste momento, agradecemos então a Deus, o nosso Pai, Jesus, nosso irmão e mestre, e a todos os espíritos de luz que se encontram conosco neste momento. Agradecemos por recebermos tanta orientação, por diariamente podermos aprender uns com os outros. Pedimos pelos nossos irmãos que nesse momento encontram-se em sofrimento, irmãos que andam vagando pelas ruas, encarnados e desencarnados, em casas transitórias, irmãos que ainda se encontram presos no seu passado, se encontram presos em bens materiais, que eles possam receber, notar no seu íntimo que nada levaremos deste planeta. Levaremos a fé, o amor, a caridade. Pedimos pelas pessoas que dormem nas ruas. Pedimos pelo nosso hospital, Santa Casa de Caridade de Alegrete. Que todos os irmãos que se encontram lá neste momento possam estar recebendo a luz e o amparo do mundo espiritual superior. Pedimos pelo nosso planeta Terra, que passa por este momento doloroso. Pedimos pelos irmãos encarnados que sofrem pelos seus entes queridos. Que possamos, Senhor, entender o verdadeiro significado de tudo que está acontecendo em nosso país, em nossa cidade, com o nosso planeta. Pedimos pela fluidificação das águas, as águas que se encontram em cima das mesas, as prateleiras, nas geladeiras, que essas águas possam ser fluidificadas e que ao bebermos dela estejamos recebendo o remédio necessário para o nosso corpo físico, mental e espiritual. Ainda assim, pedimos por um passe, que possamos estar recebendo tudo que há de positivo, que possamos estar nos equilibrando e ainda assim, com o pensamento lá em nossa casa espírita Eulália Nogueira, pedimos pela proteção daquele lar e que possamos sempre, meus irmãos, nos encontrarmos nesta corrente de amor e luz. É com muito amor e gratidão que agradeço por mais este momento. Fiquem em paz e que assim seja.